Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bom, o tópico de hoje é o primeiro de uma série de outros possíveis episódios, depende da reação que esse tiver, sobre religiões. E não no sentido de debater o que é, para que serve, senão no sentido de tentar desmistificar algumas crenças, estereótipos, e aprender um pouco mais com outras tradições, histórias, porque ninguém realmente ganha nada julgando o outro pela crença que tem, mas sempre aprende muito tentando entendê-la melhor. Então, com esse discurso politicamente correto, eu gostaria de abrir o espaço para vocês compartilharem o que vocês pesquisaram e aprenderam de curiosidades, fatos básicos, e origem, etc., de 3 religiões hoje, que são mormonismo, budismo e islamismo. Como eu disse, esse será o primeiro episódio de uma série, então não se sinta excluído se sua crença ou que uma que você tem interesse não esteja aqui. Possivelmente, provavelmente, em futuros episódios, vamos cobri-las. Então, vamos lá. Pedro, que é o Pedro? Não, vamos começar com o William, vai. Primeiro o mormonismo. Primeiro, qual é a razão de ter escolhido essas 3, né? Acho que todo mundo está se perguntando. A ideia era pegar crenças populares e poucos conhecidas. Que se fala de cristianismo aqui, chovendo molhado pro nosso público brasileiro. Porque é mormon mesmo, tipo, a galera até ouviu falar, mas... mormonismo tá ali, né? Aqueles caras com a camisa social branca, com o negocinho ali. Mas é porque, querendo ou não, acho que no Brasil não é tão... no Brasil... Assim, em São Paulo tem bastante, mas não é tão prevalente. Tem. Aqui na cidade tem. Aqui vai ter, mas eu digo, tipo assim... Mas o mormonismo aqui tem outro nome, né? A igreja do sétimo porque dia. na verdade é um negócio assim, não é o mesmo nome. Não é eu mormon. vi que o mormon, a palavra mormon é meio que, na verdade, meio que um apelido que eles acabaram ganhando. Porque, na verdade, é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Últimos dias, dos últimos dias. Que tem alguma coisa de ouro nas igrejas. Sim. Ou pelo menos dourado, né? Vai saber se é de ouro. Mas então, o mormonismo... por essa razão, que todos já viram, mas quantos realmente sabem do que se trata. O budismo, porque, em primeiro lugar, não tem nenhum consenso se é religião ou se é doutrina. Então é legal desmistificar um pouco disso. E eu acho que no Brasil, querendo ou não, tipo, o pessoal tem muito mito em relação ao budismo. E também... Não é muito... o budismo está muito no limbo entre religião, doutrina, e o que as pessoas acham que sabem e o que é pop. Tem o budismo pop, né? Isso que eu ia falar. Tem o budismo pop, que não é necessariamente não budismo, mas enfim. Hoje vamos falar um pouco mais da origem, das vertentes do budismo e o que ele é hoje, digamos assim, no Ocidente principalmente. E o Pedro vai falar do islamismo porque, tá sempre na mídia. 2, esse é o que mais tem mitos. Pensa numa religião que tem mitos, principalmente que gera estereotipos por causa desses mitos e discriminação. O islamismo é o epítome disso. Então, esse será o tópico mais... E querendo ou não, já está aumentando. Eu não lembro qual era a previsão do Brasil até 2025. Eles tinham uma previsão. No Sul tem bastante. No Paraná eu ouvi falar que tem. São Paulo, cidade de São Paulo mesmo, a quantidade de mesquita tem aumentado. Hoje vamos tentar aprender um pouco mais sobre essas 3 religiões. E, obviamente, não vai ser algo totalmente... não vai ser nada complexo, gente. Aqui, na verdade, a gente separou mais os pontos principais e tentar desmistificar um pouco daquilo, sei lá, alguma imagem que você tem. Isso não é tudo. É ou básico. É o básico da religião. É o básico, como algumas curiosidades. Até porque se você quiser, vai atrás. Porque, pelo amor de Deus, aqui a gente abre as portas. Essa é outra coisa que eu queria falar também, que antes de começar o episódio, tá 5 minutos de episódio. Aguenta aí, ouvinte. O negócio é que, quando a gente faz episódio mais de listagens, assim, eu acho que muita gente pode ter reação, mas eu poderia ver isso no Wikipedia. Sim, você podia aprender física quântica no Wikipedia também, mas você tá lá fazendo isso agora? Não. Não, você tá escutando a gente, né? Então,
Então, a ideia aqui é facilitar a absorção desse tipo de A conhecimento. gente dá o caminho para Eu vocês. garanto que se você botar Wikipédia, quer dizer, botar islamismo no Wikipédia, Nossa. você não vai ter coragem de ler por 2 horas tudo que tá escrito lá. Né? Agora, escutar por 15, 20 minutos aqui, sossegado. 15, 20, sonha. A parte do islamismo, pô. Ah, tá. Enfim, menos falação, mais conteúdo. Começar com a mais de boa, vai. O William. Mormon. De boa é uma das coisas que, pelo que eu vi, a galera define o Mormon isso. Sim. Porque eles falam que é um povo educado, que é um povo... É por isso que eu deleguei a você. Não sei o quê. Eu falei, caralho, velho. O episódio que você me falou pra assistir, tem episódio de South Park, é a 7ª temporada, episódio 12, né? Isso. Cara, aquele episódio resume muito Em vez de muito ler bem. o artigo do Wikipedia, né? Muito bem, cara. Assiste o episódio. Tá no Cara, link também. assiste, cara. Link Episódio- nas referências. Mas uma coisa que eu não sabia, que foi um americano, né? Sim. Que, tipo, Joseph surgiu... Ela surgiu com ele, que ele falou que ele recebeu uma visita de Deus e Jesus Cristo. Não. Foi do anjo Gabriel, não foi? Não. Não, ele recebeu uma visita de Anjo Deus. Gabriel é o ele foi, Islã. tipo, ele tava orando, Não. né? Ele foi orar na Alguém floresta. ajudou ele a traduzir as placas. Sim, Mas não, isso foi continue. depois. Isso foi o anjo. Ele foi orar na floresta, alguma coisa assim, e ele recebeu a visita de Deus e Jesus, Os Falando. dois. Ó, falando que todas as religiões do mundo estavam erradas. olha que E original. que ele devia fundar a própria religião dele. Aham. E beleza, ele recebeu isso, falou pra todo mundo lá na cidade, todo mundo, né? Falou que ele recebeu a visita do Espírito Santo, não sei o quê. E naquela noite... Deus de Jesus. Deus Jesus. Naquela noite... e na mesma noite ele recebeu a visita de um anjo, Aham. que disse pra ele o exato local onde tinha umas placas enterradas, umas placas de ouro. Ele deu o local exato, lá na cidade, onde tinha umas placas enterradas. Aham. E tinha um artefato junto pra ele poder traduzir, ele tinha que traduzir pro inglês. Tinha o primeiro dicionário, né? É. Como que chama aquela pedra que serve como dicionário, que tá no museu lá? Rosetta Stone. Essa não é a pedra angular. Eu tava Você esperando. falou, eu pensei- Eu tava esperando. Falou pedra, eu falei, não, vai O vir. pior que eu pensei no angular também, eu falei, não, Essa peraí, é a essa não é Rosetta angular. Stone, que foi a primeira que conseguiu traduzir os Hierógrafo. Como é que é? Ah, hieroglifos. isso. Não sei. É Não isso, sei se tem né? acento no brother. Ah, o bagulho lá dos egípcios. Fala assim. O Esse bagulho Eles do desenham Egito. muito louco lá. É. Mas, então, ele recebeu visita. Os pichações egípcios. Vândalo. Arte, sempre tem Grafite. arte, filho. Grafite. Nossa, eu fico imaginando os caras. Ah, não. E daí, ó, hieróglifo, grafite, gráfico, o que é? Eu fiquei imaginando os caras com aquelas sainhas no Egito. Vai, vamos voltar. Volta. Tá, mas enfim. Aí ele foi lá, ele desenterrou as placas. Uhum. E ele ia traduzir todo pro inglês. Que é aí que surge o livro Mormon lá. Sim. Vem disso. The Book of Mormon. É. Também um ótimo musical na Broadway. Criação do Matt Stone Sério? e Trey Park. Sério? Criadores do South Park. Caralho. Eles fizeram um musical na Broadway que... É que hoje tem o Hamilton, que é mais famoso, mas... Desde que saiu em 2011, foi o musical mais famoso na Broadway. Sempre esgotados os ingressos. Eu cheguei a ver, tive muita sorte de ver, mas tive que ver de pé. E peguei De uma pé? fila. Tive que ver de pé. Porque tem tanto público que eles começaram a vender espaço. Porque vendia 3 meses antes os assentos. Eles começaram a vender espaço de pé. Que dá pra ficar de pé assistindo. Não, sim, claro. Sim. E aí você tinha que ficar na fila antes. Eu fiquei 2h30 na fila e paguei R$200 pra assistir de pé o musical. Nossa senhora. E valeu a pena. Cada centavo. Até o passarinho concorda. Mas continue, William. Continue. Deixa eu parar. Ele traduzia pro inglês, aí que surgiu o livro Mormon. E é legal no South Park que eles... É óbvio, né? Só os parques zoando. Né? Que fala que ele chega na cidade e ele fala pras pessoas lá, começam a seguir ele, que ele fala que ele encontrou essa placa que o anjo falou pra ele onde tava. Aí o cara no South Park tá falando, mas cadê essa placa? Aí ele para assim, ele olha pros lados. Então, não posso mostrar as placas. Sim. Eu posso traduzir elas pro inglês. E... Dum. bota a musiquinha. Exato. E uma das coisas que eu tava vendo nas pesquisas que o pessoal falando que eles confundem, eles não sabem o que exatamente os mormons seguem. Uhum. Mas eles são cristãos. Sim. É um cristianismo 3.0. Eles têm Pensa assim, o novo evangelho, né? tipo, Tem os evangélicos também. É, o Eles Evangelho falam que 2.0. a religião é a junção do evangelho com o livro mormon deles. Sim. Eles modificam muitas coisas do evangelho, mas eles acreditam em Cristo. De forma bem resumida, pode-se dizer que o Velho Testamento foi 1.0. Sim. Aí veio Jesus, só que lá no Oriente Médio falou, é assim que funciona. Descarta 1.0, update. Sim. E aí ele morreu, ele ressuscitou nos Estados Unidos.
Ele falou, quer saber? Dá pra fazer um outro update aqui, o 3.0. Nossa, E aqui é a parada. Foi o update 3.0, que é o americano, porque o que tá na América é melhor. É melhor. O pior é que eles falam que Jesus, né, tava na América, tanto que tem esse negócio dos peles vermelhas lá, que eles falam que eles eram brancos, só que por serem pecadores, alguma coisa assim, eles foram... Não eram queimados, o que foi? Eu lembro que eles foram punidos de alguma forma, por isso que eles tinham a pele vermelha. Tipo, era coisa... É uma vibe bem maluca, sim, assim. bem maluca. Mas o mormonismo é evangelho americano. Sim. Literalmente E americano. é bem diferente o negócio de Deus, que eles falam que no Mormon, Deus, ele era um humano normal. Ele conquistou o sucesso de Deus. Não, ele é verdade, eu acho que no Mormon... Atingiu Nirvana? Eles acham que o humano consegue transcender pra... Ele conseguiu transcender. Pra nível de vida. No Mormon, eles falam que o humano ele pode transcender. Você pode se tornar um Deus. Tá É budismo. É o sincretismo. Sabe o que significa sincretismo, vocês dois? Sincretismo? Sincretismo é o processo pelo qual religiões adaptam de outras religiões e se tornam uma religião. Sim. Tipo banda, que é o banda, senão candomblé com cristianismo. Sim. Enfim, sincretismo é esse mosaico de religiões que geram outras religiões. E toda religião é sincrética. E no Mormon não tem esse negócio do Adão e Eva. Eles falam que o Adão era Deus. Mas então eles descartaram totalmente o Gênesis. Sim. O Velho Testamento não existe no Book de Mormon. Eles usam muito do Novo Testamento e a tradução das placas lá. E tem algumas mudanças, tipo, Deus era Adão, Jesus nasceu de uma relação física Eles acreditam que vai ter um apocalipse, é igual nesse sentido? Não, se eu não me engano, acho que não, né? O Mormon não. Você não sabe quando vai acabar pros Mormons? Não. No South Park. Não. O que mais define os Mormons? Cara, você fala isso. Depois que você saiu de parque, eu imagino aquela gente bonitinha, aquela família. Bons homens. Bonzinhos. O pior é que eu vi vários dos textos que eu li, sempre falam que as pessoas tendem a ver os Mormons assim, como aquelas pessoas educadas, de família, que são fechadas. Eu conheço muitos Mormons, devido à minha estadia nos Estados Unidos. E eles são realmente mais próximos de uma perfeição robótica, assim, que você pode imaginar. Tão robótica que pode dar raiva a muitas pessoas. Eu tenho um amigo americano que falou que se pudesse exterminar qualquer parte da população, seria os Mormons. Caraca. Ele não aguenta o quão robótico e artificial a felicidade deles é. Como você viu no episódio... Forçado. É uma coisa assim, não dá pra você acreditar. É paz demais. É paz demais. É irreal, é Paz irreal. demais. É irreal. E qual o propósito? Sabe qual é o grande propósito deles? Eles têm um propósito muito parecido com os testemunhas de Jeová. Não, isso eu não cheguei a ver. Não, eles Essas são querem- as curiosidades do Pedro. Como o Novo Testamento, o evangelho deles é o correto, Sim. o grande propósito... Qual que é o propósito do evangelho? É pregar? Sim. Né? Levar as boas novas? Esse é o Isso é evangelho, toda literalmente, religião. significa... Não, mas tem religião que você não precisa pregar. Pregar não é parte Tá. da Entendi, premissa. parte que você tem que tipo, fazer, sim. judaísmo, Sim. foda-se, você acredita, não acredita. Não vou sair de porta em porta te convencendo. Uhum. Já os evangélicos, o evangelho não é as boas novas. Acho que a tradução literal é isso. O evangelho, eu acho que o significado da palavra eu não lembro, mas a questão é, tipo assim, você passar, entendeu? Você então. passar a mensagem. Que é a pegada de Jesus, o elemento 2.0 Pode dele. pregar a palavra, passar. Foi que sim. antes do Jesus, pelo menos no Oriente Médio ali, porque na Ásia já tinha, a religião era só um negócio muito elitista, né? Você tinha que fazer parte das famílias, você era rei, senão você... Não tinha aquela coisa que você podia se salvar através de seguir essas coisas. E o evangelho, a pregada do evangelho é essa. Jesus falou, ó, você pobre e miserável aí, você também pode ter acesso ao reino divino e se você compartilhar isso com as pessoas que não sabem disso ainda, você está fazendo um trabalho de Deus e blá, blá, blá. Garante o espaço. Você já dá um check. Check. Depende. Porque dentro de denominações cristãs, tem algumas que, por exemplo, obra... Por exemplo, existe calvinismo, arminianismo, tem, sei lá, algum... Eu não lembro qual que é premeditado. Um discute que é premeditado, outro não. Um fala que salvação é através só da fé, outro é através de obra. Mas algum deles se opõe a pregar, a passar as boas novas? Então, essa é a pegada do evangelho. Como lá no 3.0 do americano é o melhor. Eles têm, o objetivo deles é o mormonismo o mundo inteiro. Nossa, um monte de robô no mundo. Só que eles têm Eles dizem, mas a pegada não é fundamentalista. Outra coisa legal dos Mormons é que esse é o objetivo, mas eles não forçam. Eu não vejo tanto
Eles não insistem tanto. Tipo, testemunho de Jeová irrita muito mais do que o Mormon. Nossa, desculpa, gente. Nossa. Porque testemunho de Jeová acho que vê um negócio muito mais... Eu dependo disso pra, tipo, ganhar o meu selinho de aprovado. E o mormonismo é mais, isso é parte da minha vida. Até tanto é que quem é mormon nos Estados Unidos, pelo menos, no Brasil também. No episódio do South Park, quando o pai do coisa vai lá reclamar com ele, fala, você tá tentando doutrinar meu filho, não sei o quê. Ele fala, não, desculpa, não era isso. Eu tava contando pra ele como que era. Eu não quero nada contra a sua religião. É bem passivo-agressivo. Bem isso, exato. Mas eles têm, quem tá, tipo, na missão, com 18 anos, antes de ir pra faculdade, eles vão pro negócio mormon retiro. Retiro não, uma missão mesmo que eles chamam. Eles passam, pelo menos nos Estados Unidos, 2 anos em outro país, outro estado, só pregando. São 2 anos. A missão do Mormon é pregar o 3.0, o evangelho no mundo inteiro. Eles têm uma organização incrível para isso. Por isso eles têm sucesso na África também, e você vê Mormon em todo lugar. Você pode ir em qualquer país no mundo, vai ter Mormon. É igual Coca-Cola, Mormon. Eles montaram uma infraestrutura espetacular para garantir que eles têm presença em todo o país. E na África eles tiveram bastante sucesso, porque lá a galera precisa de um help, né? Sim. E como eles chegam já com dinheiro e infraestrutura, são todos bons, o mormonismo na África hoje acho que é a religião que mais cresce, principalmente na subsaariana, porque o norte ali já é meio muçulmano, mas é uma curiosidade, que até o musical The Book of Mormon, quem quiser ver, não sei se o musical dá pra ver no YouTube, mas dá pra escutar, isso eu tenho certeza. Eu recomendo, porque ele pega isso daí, ele fala de um cara, um missionário na Uganda, e não sem spoiler, mas é uma das coisas mais engraçadas que você vai escutar por 2 horas na sua vida. Garanto. Vamos passar então pro islamismo, para dar uma quebrada. E a gente vai terminar bem zen com o budismo. Nossa, depois dessa, depois que eu terminar, eu vou estar dormindo. Nossa senhora. Ó, vamos lá, eu separei aqui os beliefs, em inglês, equivalente a crença ou... Crença, né? Principais que eles colocaram. Eu vou citar primeiro, depois eu cito um pouco da história, até para explicar a questão do sunita. Vai junto, como surgiu, porque eles... Na verdade, como todo mundo já deve saber, cristianismo, o judaísmo e o islamismo, querendo ou não, eles são interligados. Existe uma diferença que no cristianismo... tanto o judaísmo quanto o islamismo foram revelações, assim como o Mormon. Por exemplo, um anjo, alguma coisa apareceu e passou para ele, sei lá, o livro sagrado, algo do tipo. Diferente do cristianismo, onde Jesus Cristo falava que era Deus encarnado. Tem essa pequena diferença básica. Partindo disso daí, também tem algumas peculiaridades de cada um. Primeiro que eu vou falar os básicos, depois a gente vai fazendo os paralelos, eu acho mais fácil. Primeiro que eu tenho aqui é que eles acreditam em um só Deus, monoteísta, Alá. Alá é a palavra para Deus, não é o nome. Exato. Tanto que, se eu não me engano... é um grande mito. Se eu não me engano, na região lá do Oriente Médio, por exemplo, cristãos lá tudo daquela região também chamam Deus de Alá. É porque é a palavra em árabe para Deus. É a palavra. Que o pessoal faz essa associação. O pessoal faz essa associação, mas não é. Não é um Javé ou Jeová. Jeová. Eu tenho todos esses caras. O quê? Ô, William, podemos ter ouvintes dessa... Não, a minha dúvida é o que ele fez de tão errado? Por causa do nome, testemunhas de Jeová. Tanta testemunha. Eu fico com isso preso na minha cabeça sempre. O que ele fez? Até o mundo que você viu. Vamos lá. Você ainda pergunta? Vocês estão se perdendo, Então, vamos lá. Um só Deus todo perfeito, todas as qualidades. Tipo, Deus é perfeito. Aqui. É uma pergunta, esse Deus aí, não seria o mesmo do cristianismo e do judaísmo? Não. Tem até um link que eu vou colocar interessante de um debate entre o Dr. William Lane Craig e um imã, que eu não me recordo o nome, justamente colocando as peculiaridades dos dois. Porque eles sabem, conhecem pessoalmente o Deus. Não, mas querendo ou não, são as pessoas... Sim, ideologicamente tem diferença. Sim. Okay. Partindo disso daí, também tem uma questão muito interessante, que eles não acreditam, por exemplo, na pessoa de Jesus Cristo como Deus. Na visão do Islã, ele é um profeta, assim como Maomé. Profeta importante, né? Exato, profeta importante. Maomé é verdade, você tá falando de islamismo aí, você não falou Maomé até agora. Calma, a gente tem que começar do começo, cara. Mas o islamismo começou com Maomé. Começou com Maomé. Então, conta a origem. Então vamos lá. A origem aqui, naquela região, eu não me lembro o ano exato que foi, mas naquela região do deserto surgiu lá o Maomé, que diz ter recebido do arcanjo Gabriel. Sim, foi 500 DC. 400 e pouco, 500 DC, o livro sagrado do Corão. Ele recebeu? Ele recebeu esse livro. Pensei que ele tinha escrito através do
Não, porque ainda tem aqui a informação que fala que, tipo, ele é infalível de corrupção e todo tipo de coisa. Ele recebeu. Ok. Pode ser que escreveu, enfim. Chegou pra ele a mensagem divina. Não, mas eu acho que foi ele quem... não, eu me lembro disso aí, sim. Na verdade, ele... O Maomé era um comerciante... Eu vou fazer a sua piada agora, porque você tava lá, né? Você lembra? Eu lembro de ter lido. Eu também tava lá. Como você sabe que não? O Maomé era um comerciante daquela região. E ele recebeu a ligação divina aí, o 0800. Uhum. E ele escreveu o Alcorão. Uhum. E a prova de que realmente era algo divino é que ele, como comerciante, não tinha habilidade nenhuma para escrever o que muitos consideram o maior trabalho de literatura na língua árabe de todos os tempos. Sim. Porque o Alcorão ele é uma poesia, um poema, um compilado, um poema, né? Ele é um livro muito lírico, diferente da Bíblia, que é uma narrativa. Eles são poemas, são canções. Eu já li metade do Alcorão e eu confirmo que é uma pegada bem artística. E o Maomé se provou que era intervenção divina, porque ele não tinha capacidade zero. Era tipo, você começou a escrever obra de Shakespeare agora. Sim. Tem que ser uma ligação direta com o mundo dos mortos. Tem até uma curiosidade também que... O Chico Xavier, Baixou. né? Tem até uma curiosidade também dentro do... Isso já que a gente já caiu já nos profetas, que é o seguinte... desde uma linhagem, se você olhar, desde uma linhagem mais antiga, a partir de Adão, tem aqui. Adão, um profeta? Deixa eu colocar aqui pra você, quer ver? Cadê? Pensei que Adão... Aqui, de acordo com os muçulmanos, tipo, eles acreditam, acreditam nos profetas e nos mensageiros de Deus. Falam que essa linha parte desde Adão, incluindo Noé, Abraão, Ismael, Isaac, Jacó, Moisés e Jesus Cristo. Na verdade, só Jesus, né? Mas o que é o ponto? Eles acreditam que eles não são, por exemplo, das outras santo ou algo do tipo. Sim, são só mensageiros. Exato, eles não têm nenhum tipo de divindade. Maomé é mais um profeta ou é o último profeta? O último. É isso aí. Eles acreditam que é, tipo, Por isso que, mesmo escrevendo tudo isso depois de Jesus, ele ainda é visto como mais foda que Jesus. Dentro, dentro do islamismo, tipo, todos são, tipo, venerados. Mas o Maomé seria, no caso... O último. E por isso mesmo, trazendo a mensagem final, até porque tem aquela ideia que ele reforça... Pensa no revezamento nas Olimpíadas, né? O Maomé que tá ali, recebeu os aplausos. Outra curiosidade também sobre, se eu não me engano, o dia do julgamento, que eles também acreditam, vai ser o dia da ressurreição. Sim, mas antes de chegar no fim, compartilhe quais são os 5 pilares aí. O Maomé fundou, então, o islamismo ao redor do 500 DC, como último profeta. Ele expandiu da mensagem dos outros profetas. Ele unificou, né? Ele unificou toda a região, né? De lá. Mas quais são os 5 pilares que eles seguem? Então, vamos lá. Os 5 pilares que a gente tem. O primeiro, Deus, um só Deus, né? Que deve ser adorado e venerado. O profeta Maomé é o último profeta, trazendo de volta a mensagem, tipo, reforçando a mensagem. Eles rezam 3 vezes ao dia, se eu não me engano. 5 vezes ao dia. 5? 5 vezes ao dia direcionado a Meca. Esse é o terceiro pilar, sim. Uma vez na vida eles têm que fazer a viagem para lá, fazer a peregrinação, né? Sim. E o último, qual que era o último? O último é eles têm que doar para os pobres. É verdade, tem esse aí também. Um dos 5 pilares no islamismo é se comprometer a doar para os que têm menos que você. Vai pensando que é tudo terrorista. Tem umas outras curiosidades também. Esses daí são os 5 pilares principais. Tem alguns que o pessoal, pessoal que não conhece mesmo, eles compartilham coisas parecidas com a gente, por exemplo, acreditar em anjo, no cristianismo. Tem a questão também eu já falei dos profetas, do dia do julgamento, que é o dia onde todo mundo vai ser ressuscitado, no caso, para ser julgado novamente. E tem um último, o legal que eu não conhecia. Do julgamento, o legal desse julgamento, que tem esse versículo com o cristianismo, é que Jesus vai estar junto, né? Sim. É o último imã. Na verdade, eles falam que o último é o 13º, se eu não me engano. Que ele vai reinar por entre 9 e 19 anos. Jesus vai estar com ele, Jesus vai libertar a humanidade, depois Jesus vai reinar. Eles concedem para Jesus. O que eu li do Apocalipse deles é que vai ter uma treta muito grande, que Jesus vai estar ali com outro cara, na verdade, uma dupla dinâmica. Na verdade, você falou treta, se eu não me engano, para eles tem até uma região que eu esqueci o nome da região, que eles acreditam que vai ser onde vai ser o conflito final, que eles falam. Uma região. Uma região, mas o Oriente Médio tem que ser. Eu não lembro. Tem Jerusalém, sempre lá. Tem um lugar específico, me fugiu o nome. Se o céu vai abrir um dia. Vai ser lá. Mas aí, mas eu quero reforçar isso, que eu acho que todo cristão que não conhece bem o islamismo,
não sabe que na versão de fim dos tempos dele, Jesus que vai governar a humanidade para sempre. E tem um outro aqui, ó, que na verdade esse último ponto eu não conhecia, que é o conhecido como Al-Qadar. Seria a predestinação divina. Que de acordo com eles, é Deus. Deus sabe tudo o que aconteceu e o que vai acontecer. Então tudo que ocorre é por vontade dele ou não. Sim. Só que, ironicamente, eu não sei direito como explicar, ainda assim eles acreditam que o próprio muçulmano tem a opção de escolher fazer alguma coisa ou não. Mas Entendeu? você quer entrar nessa mesmo? Nenhuma religião escapa disso. Então, né? exato. Nenhuma. Esse é o ponto que eu tô falando. Ah, bom. Porque um Deus todo-poderoso não, Mas a questão é que... não pode criar um livre-arbítrio no qual ele não seria onipotente. Mas ser onipotente não é fazer tudo que seria logicamente possível? Sim, essa é a definição de onipotente. Você faz Então. tudo. E criar o livre-arbítrio é uma contradição a isso, porque uma vez que você cria isso, você sai do seu controle. Você se faz irrelevante. Então, se você é um Deus onipotente que cria um livre-arbítrio, está em contradição direta. Está em contradição direta. Sei. Isso daí não é um negócio só do islamismo, não. Do que eu tava falando? Do Al-Qadar. Sim. Outra coisa que eu acho que os ouvintes apreciariam saber é a diferença entre xiita e Na verdade, sunita. tem uma outra curiosidade que o pessoal normalmente pergunta é se existe alguma outra fonte sagrada dentro do Islã. Como Existe. Além do Alcorão? Sim. A Além- Suna. Não, mas a Suna não é... Ó, a sagrada mesmo é o Alcorão. Sim. A Suna é adjacente. A Dentro do Suna seria uma compilação de hadiths. Hadiths Sim. são costumes e hábitos aprovados, ditos e feitos por Maomé. Uhum. Que no caso seria, tipo, que acompanha junto ao Corão. Outro ponto que você tinha perguntado, sunitas e xiitas, né? Isso. Se eu não me engano, hoje, aqui diz que a maior parte da população muçulmana hoje no mundo é sunita. Sim, De 85% a 90%. Uhum. E essa diferença aconteceu foi tipo uma... Como é que fala? Uma divisão? Uma quebra? divisão dentro do... Sim. Só antes de começar essa divisão, a gente sempre escuta que xiitas são os radicais, e por isso que são a minoria, né? Na Mas verdade... é balela, isso é um mito, isso é Na um verdade, mito. não, porque existe tanto sunita... Tem grupo, tipo, sempre vai ter grupos. Sim. Tanto do sunita, tem... Se eu não me engano, o Hezbollah, não sei qual que é, se é sunita ou xiita, e um é... A Irmandade Islâmica hoje, essa é sunita. Só que acho que no Iraque, que é a minoria étnica Irã. xiita. Irã é no xiita. Irã, é verdade, no Irã. Mas mais um mito que a gente quer tirar aqui é que xiita e sunita não significa nada em relação a Não quer dizer, a vou explodir, conduta. não vou explodir. Exato. Não dá pra julgar, tipo assim, tipo, um grupo a Dá favor. sim, o Hezbollah é treta. Não, porque, tipo, eu digo assim, por exemplo, a Al-Qaeda, se não me engano, diz que segue os mandamentos lá dos sunitas e o Hezbollah, se não me mas engano, é xiita. isso daí, na verdade, a gente tá pulando um pouquinho, mas chama salafismo. Uhum. Salafismo é um subgrupo que eles são ultraconservadores. Eles acreditam que a religião, hoje, ela é muito secular. Uhum. Por mais anacrônica que muitos países do islamismo podem parecer para vocês, o islamismo, assim como o cristianismo, evoluiu com o tempo. E esses salafistas aí, os ultraconservadores, eles repugnam isso. Eles não acreditam que a religião... Porque se Deus é perfeito, que a religião vai mudar com os tempos? Eles veem uma contradição muito forte nisso. E eles brigam para voltar a 600 DC, quando Maomé ainda era vivo. E esse grupo salafista, toda a Al-Qaeda, como o Hezbollah, quanto a Irmandade Islâmica, eles todos são salafistas, por definição. Então é dentro desse grupo que eles entram, não de sunita, xiita. Então vamos lá. Já que o César não deixou falar, então vamos lá. Tô clarificando, pô. O próximo que a gente tem aqui, que eu tava comentando, foi essa rachadura que teve, a partir para ver quem que ia, tipo, direcionar o Islã depois da morte de Maomé. Os xiitas, na verdade, vieram da tribo, eu não sei se é tribo ou partido de Ali, que chama, se eu não me engano era genro do Maomé. Só que parece que foi... Ai, como é que é? Não, primo, isso é primo. É primo, eu não sei. primo. Deixa eu achar o trecho. A verdade é que esse daí eu sei, então eu posso compartilhar. Os sunis acreditam que o Maomé não deixou ninguém responsável Exato. para continuar. E por direito hereditário, seria o sogro dele, na época, quem deveria assumir. Eu não lembro o nome Sogro? dele. É, o sogro. Cara, aí é Oriente Médio, não sei. Até Era o por- mais velho, acho que tinha que ser o mais ancião do grupo, Hereditário uma do coisa assim. sogro. Era o mais ancião da família, não sei. Esse detalhe eu não sei, mas por direito hereditário, e como ele não especificou ninguém, seria o genro dele. E ele foi. Ele assumiu lá e foi tudo tranquilo.
Até que deu um problema na família lá, não sei o que aconteceu, e o primo dele, depois foi 2 séculos depois, um primo, Acho que são dois primos. um descendente do primo dele, que é esse Ali aí, assumiu no lugar desse genro aí, dos descendentes do genro, e aí criou esse grupo de que ele estava predestinado a essa linha que tinha aqui, porque eles acreditam que o Maomé disse que o primo dele que devia fazer a gestão. Tinha que chegar... Foi destino. Exatamente. Então a briga é essa. Um acredita que ele falou que era o primo e o outro acredita que não falou nada, que por direito devia ser o genro. Mas ainda tem uma peculiaridade que eu não sabia. Eles dizem que em contraste com os xiitas, por exemplo, no caso o sunita, os líderes e professores de religião sunita, historicamente ficaram sob controle do Estado. Eu não sei se isso ainda é aplicado hoje. Isso aí eu não sei, tá muito... Já que é o oposto dos sunitas, que de acordo com eles... Peraí. Porque dentro do sunita, por causa dessa divisão, e porque querendo ou não teve muito conflito, tem uma pegada mais messiânica, o pessoal fala. Tanto que existe na hierarquia de clérigos, o oposto do caso dos sunitas, eles praticam interpretações independentes e constantemente atualizada dos textos islâmicos. Sim, de acordo com eles, que é também um dos motivos para gerar atrito entre os dois grupos. Isso é uma alegação que tem. Até porque tem uma outra aqui falando que no Iraque era normal o casamento entre sunita e xiita. Até um certo período não existia essa divisão. Então... mas aí depende, aí você está falando de muita coisa política, né? Porque principalmente no Irã, teve muita mudança para uma mudança, digamos, retrógrada para o salafismo. E aí eles começaram a impor um monte de coisa que não tinha, simplesmente porque quando era lá na época dele era melhor, era o jeito que tinha que ser, e naquela época tinha divisão, então tem que respeitar a divisão. E fala aqui, por exemplo, a Revolução de 79 lá do Irã, foi o que lançou uma agenda xiita radical que foi percebida como desafio pelos regimes sunitas, particularmente no Golfo do Pérsico. Exatamente, eu acho que você acabou de falar aí. Outro fato interessante é que quando a gente pensa em muçulmano, a gente pensa em mais ou menos igual, né? Só que o islamismo é igual ao cristianismo. Filho, vai lá na Europa, você vê um monte de ruivo lá. Não, mas não tô falando de etnia, eu tô falando de sistema de crenças. Assim como o calvinismo é diferente do catolicismo ortodoxo, o islamismo tem várias vertentes que não se diferenciam só no sunita e xiita, senão em tudo os guarda-chuva que se abrem embaixo deles. O muçulmano da Indonésia, que para quem não sabe é majoritariamente muçulmana, é totalmente diferente do muçulmano da Arábia Saudita, que por sua vez é totalmente diferente do muçulmano da iraniano, que por sua vez é diferente do muçulmano da Nigéria. Sim. Onde também o norte da África ali a grande maioria é muçulmana. E eu vou fazer o upload do mapa que mostra todas as cores. Parece um arco-íris. Na verdade, é muito mais que um arco-íris. Todas as cores dos sistemas de crença assim, generalizado que prevalecem em cada região. É natural, mas acho que é muito fácil a gente esquecer porque a gente não conhece bem, né? Mas assim como a gente não acha que o ortodoxo lá da Rússia é a mesma coisa que o daqui, lá também não é. A diferença tá mais do que isso, na verdade. Mas é isso aí. Acho que a gente já não quer que vire um VB+. Ainda tem mas mais o básico é isso, né? Os 5 pilares, o Maomé, o último profeta. A gente se diferencia muito entre eles. Até a curiosidade lá também, tipo... Do quê? Quer falar um pouco do jihad? Eu acho que o jihad também é uma coisa que... Eu não sei, cara. Pra falar de jihad, eu ia recomendar ao pessoal. Eu conheci recentemente. Tem uma página no Facebook que chama Bill Warner, PhD em Estudos Islâmicos, que ele fala bastante sobre esse assunto. Só que eu comecei a ler agora, então fica difícil. Bom. Não consigo abordar. O que eu li sobre o jihad é que ele é visto por alguns estudiosos como o 6º pilar, se for do 5 lá. Como um 6º pilar, que é a mesma pegada do evangelho, que, tipo, já que essa é a real salvação, o negócio é espalhar. Mas é o controverso, a minoria aceita, e ele é mais no sentido de disseminar o islamismo do que de matar infiel. Esse matar infiel é uma interpretação extremamente literal, enviesada por interesses locais, financeiros de líderes extremistas. Tipo, nessa frase eu já falei tudo que você precisa saber sobre isso. Tá tudo aí. Então, associar uma coisa a essa religião é extremamente idiótico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque, como vocês sabem, para qualquer crença não falta radicais idiotas querendo usar desculpas para fazer o que querem. E aí
é a mesma coisa. O azar deles é que eles fizeram coisas que o mundo inteiro são muito latentes, né? Não foi aquela coisinha, tipo na Irlanda lá que teve o Bloody Sunday. Não é aquela coisa local, é um negócio que se expandiu muito e ganha força e... Enfim, tem a ver com situação econômica, política. Mas acho que a grande mensagem é essa, que o jihad não é uma parte essencial das crenças islâmicas e da maneira que as pessoas, os extremistas usam, também tá muito mais longe do que poderia ser se alguém levasse isso a sério em primeiro lugar. Então, isso é mito, tipo, viu Mythbusters, o Caçadores de Mito, que parece bota aquele X no fim do episódio, quando é mito. Pode crer. Aqui é Busted. Eu tenho muitos amigos muçulmanos, eu só queria adicionar que eles são pessoas, não sei se aqui no Brasil vocês se conhecem, já entraram em contato, mas as pessoas tão normais quanto eu e você. Eles querem uma vida boa, com paz e novas experiências. Acho que existe um estigma muito grande para quem tem muita distância dessa religião, de que eles vivem em outro planeta, como os coreanos do norte, norte-coreanos, fica mas... manchado com o terrorismo, essas coisas. Porque a gente usa como proxy essas coisas, né? Que o que a mídia revela e a mídia... Mas o islamismo é uma religião de paz e que tem muito mais em comum com o cristianismo e o judaísmo do que as pessoas querem procurar. Agora, com isso já fora do cardápio, vamos pro budismo. Cruzada aqui. Ainda pra ouvir agora. Você tá com minhas perninhas cruzadas agora. Budismo. A primeira coisa que eu queria falar sobre o budismo é que o budismo não existe nessa palavra. O budismo é uma invenção ocidental para se referir aos ensinamentos de Buda ou do Siddhartha Gautama, que foi um Buda. Mas na Ásia é visto como Dharma. Dharma seria o nome do budismo. Dharma é o conjunto de práticas que você tem que seguir para se iluminar e ser talvez um Buda. Mas budismo é #consumismo ocidental. Budismo é americanizado. Mas realmente americanizado. Budismo... Não vou botar a carroça na frente dos cavalos. Em breve eu vou chegar lá. Bom, o budismo nasceu no século V a.C., na Índia, ali entre o Nepal e a Índia. Ele nasceu meio já a religião muito, muito consolidada do hinduísmo, que é da Vedas e etc. Que também ele absorveu muito disso, é importante manter isso em mente, porque o budismo não é algo totalmente à parte. Ele nasceu dentro do hinduísmo e foi para outro caminho. E esse caminho... Uma das religiões mais antigas, né? Esse caminho foi consolidado por Siddhartha Gautama, que nasceu de uma família muito nobre nessa região. Diz uma lenda que a mãe dele foi inseminada. Não, foi um elefante branco que entrou no útero dela. E esse elefante branco era um deus e era o Buda. Tem a ver com o da Ganesha lá? Não, Ganesha é hinduísmo. Enfim, eu só queria falar desse elefante branco aí que entrou no útero dela, porque é 500 anos antes de Cristo e vocês podem alegar que foi o primeiro nascimento virgem de um salvador na humanidade ali, 500 anos antes. Numa região relativamente próxima de onde o outro personagem apareceu. São teorias históricas que é interessante considerar. Mas enfim, o Siddhartha Gautama nasceu nessa família nobre e o pai dele recebeu a visita de um Oman, do oráculo... Oman não, Imã, eu já confundi tudo aqui, né? Do oráculo da época lá, dizendo que o filho dele seria uma de duas coisas. Ou um rei, que ia unir todo o povo, ou um líder espiritual, que mostraria um caminho que a humanidade não tinha visto até o momento. E como tinham vários líderes espirituais naquela época que eram loucos, era aquele, o Apocalipse está chegando, esse tipo de... Sempre está chegando. E como o pai do Siddhartha Gautama era o rei do local, ele ficou com muito medo dele ficar louco e virar um líder espiritual. Aí ele trancou o Siddhartha Gautama, Siddhartha, no palácio, que era, você pode imaginar, grande. Ele tinha vários palácios de verão, de férias, para toda categoria, toda necessidade ele tinha um palácio lá. E ele ficou 29 anos preso nessa realidade, só dentro das propriedades do pai, onde tinha tudo que ele quisesse virava realidade. Era tecido da melhor qualidade, comida da melhor, e ele não viu sofrimento por 29 anos. Isso foi quando ele completou 29 que ele saiu, no equivalente a um táxi na época, contra as vontades do pai.
E a primeira coisa que ele viu foi, diz a lenda, vamos lembrar, isso foi 500 anos antes de Cristo, e os primeiros relatos de Buda foram escritos 300 anos depois que ele já tinha morrido. Então, assim como outro personagem, as coisas aí é um mosaico de tudo, de muito depois dos fatos. E a lenda diz que ele saiu nesse táxi aí e viu, a primeira coisa que ele viu foi um velho. Ele nunca tinha visto uma pessoa velha antes e perguntou, por que ele tá assim? Então, por que você tá estragado, moço? Basicamente isso. O motorista diz, não, mas isso é normal. Primeiro ele falou, como assim você não sabe que é uma pessoa velha? Você tá vivendo embaixo de uma pedra? Tudo Várias pedras. Ele pedras bem confortáveis. Queria eu viver na pedra. E aí ele descobriu que as pessoas envelheciam. E um pouco mais nessa mesma viagem, ele viu uma pessoa doente. Que também, por que ela não consegue andar? Acho que a pessoa não conseguia andar. Falei, porque tá doente, as pessoas sofrem de doenças. O quê? O que é isso? E a última coisa que ele viu, a penúltima foi um cadáver. Eu acho que é muita coincidência ele ter visto tudo isso na primeira viagem, mas enfim, a narrativa é essa. Na mesma rua, né? 3 passos. Ele viu o cadáver e também descobriu que as pessoas morriam. E ficou chocado que o mundo não era tudo só felicidade e prazeres que ele tinha desfrutado até aquele momento. E a última coisa que ele viu foi um ascético, que é um louco líder espiritual que passava fome por vontade própria. Jejum, tudo mais. Esses caras aí. Que aí ele diz a história que ele conversou com esse cara, que quando ele viu o cadáver, ele tinha concluído que o mundo era sofrimento. Todo lugar que ele olhava, só tinha pessoas sofrendo. Ele viu esse ascético com uma expressão mais serene e perguntou, mas como que você não está chocado e sofre com todo o sofrimento ao seu redor? Aí ele disse que o sofrimento era causado por vontades, por desejos, e que ele tinha abrido mão dos desejos, até de comida, e para que não ser uma vítima do sofrimento, só precisava viver em perpétuo sofrimento. Algo nessas linhas. Porque se você vive nele, você não vê ele, entendeu? Uma coisa assim. Sim. Ou se você o aceita. Enfim. Depois disso, ele fugiu... Do budismo não se aceitava. Não, peraí, que você está confundindo. Tem um ascetismo e tem um budismo. Tá. Nessa época ainda ele está no ascetismo. Que o ascetismo é... Você abre mão de tudo e vive com o mínimo possível. Uhum. Então não tem como você perder nada se você não tem nada. Não tem porra nenhuma. E ele fugiu do palácio e passou a ser um ascético por vários anos. Se não me engano, foram 5 anos. Foi um período extenso, que ele passou a ser um ascético também. Só tava com aquele lençol no corpo. Lá. E comia uma vez por semana, e depois passou a comer só uma vez por dia, depois uma vez a cada 15 dias, até passar a comer um grão de arroz por dia. Nossa. E depois de 5 anos nessa, ele sentiu que o corpo dele estava contra ele, que o sacrifício do corpo era tão grande que ele não conseguia se concentrar em coisas mais transcendentais, que ele estava sempre pensando, o corpo estava sempre incomodando ele que precisava de mais comida. Aí ele chegou à conclusão que não fazia sentido se expor a esse extremo de sofrimento, sendo que você não conseguia estar no ideal cognitivo e físico para pensar em outras coisas. Aí ele concluiu que o ascetismo era balela, que a resposta para acabar com o sofrimento não era... Sofrer. Não estava nos extremos. É que ele falou, não está nos extremos. Uma das historinhas mais contadas sobre o budismo é que ele se deu conta disso quando ele ouviu um professor de violão, vamos dizer, dizendo para o aluno que se ele afrouxasse muito a corda, não ia tocar, não ia fazer som, e se ele deixasse muito firme, que ia soar muito grave. Uhum. Que não pode ser nem frouxo, nem firme demais. Sim. Que tinha que achar o estado ideal termo, da corda. Foi aí que foi aquele momento eureka. Aquela lâmpada em cima da cabeça dele acendeu. E aí ele foi 40 dias meditar 30 dias meditar embaixo de uma árvore lá, que ainda é a árvore símbolo do budismo, além da flor de lótus. Ele foi aí que ele transcendeu, que ele virou o Buda, deixou de ser o Siddhartha Gautama e passou a ser o Buda, que significa literalmente o iluminado, ou outros dizem o professor. Engraçado, o cara passava fome, não comia direito, a imagem do Buda é um gordinho sentado. Não, mas aí que tá. Daí ele descobriu que a real caminho para se liberar do sofrimento é o caminho do meio. Ele chama o caminho do meio. Uhum. Que são as 4 verdades nobres, que são... Ele estabeleceu aí sim começa o budismo, ou o Dharma. Ele descobriu embaixo dessa árvore, assim, a solução para não sofrer é o caminho do meio. O caminho do meio constitui de 4 verdades nobres. A primeira é viver é sofrer. Sou até poético.
Viver é sofrer. O sofrimento... Viver é você estar num parte. estado constante de insatisfação, que é a melhor... Insatisfação, impermanência, é a melhor palavra para traduzir. Ele se deu conta que condicionamos nossa felicidade às coisas a coisas temporais, muito efêmeras. Sim. Por exemplo, eu tô com sede, a minha felicidade é condicionada a acabar com essa sede. Ou eu quero um carro, e o que acontece quando eu tiver esse carro? Tipo, por mais que você tenha aquele momento de euforia, de realmente tive um sucesso, estados emocionais são impermanentes. Se você associar sua felicidade a estados emocionais, chuta o quê? Sua felicidade sempre será tão passageira quanto aquilo que você está botando ela. A primeira coisa que falou é isso aí, sofrimento, impermanência, insatisfação. X. Aceita, não é fácil. Você já tá pulando pro outro. A segunda coisa que ele disse é que a origem dessa insatisfação e impermanência é a vontade. Você não pode sofrer de não ter um carro que você quer se você não querer aquele carro. Então, tipo, em vez de culpar suas condições que não dá para você comprar aquele carro, por que você quer aquele carro em primeiro lugar? Por que você não se contenta em ter a capacidade de ir com as suas pernas e de A a B? Mas isso, examine o que você quer, porque a origem do sofrimento está no querer. Então, essa é a segunda verdade nobre dele. A terceira a terceira é meio óbvia. Se você quer acabar com o sofrimento, tem que deixar de querer. Então, examina isso bem e não se apegue em muitas coisas. É mais nesse sentido, não de tipo, eu não quero ser feliz, eu não quero ter uma parceira romântica, um parceiro romântico. Desapego, né? Porque esse daqui eu me confundi muito também. Eu internamente fiquei muito... Mas, pô, se ele tá falando que o sofrimento é querer e você tem que deixar de querer, você não passaria a ser um pastel? um apático? Tipo, ok, eu não quero mais nada. Pronto. Foda-se, agora eu tô feliz. Vira mindinho. Só que não, porque esse é o ascetismo. A pegada dele é reconhecer que essas são verdades, mas aí vem a quarta verdade nobre, que é a que realmente faz o budismo, que é o caminho octópulo. São as 8 vertentes os 8 caminhos para chegar ao nirvana. Esse caminho octuplo é o que você precisa seguir para deixar de querer da forma certa. Não só virar um apático, senão que substituir essa ansiedade por virtudes que vão te levar ao nirvana. E nirvana, a definição literal é chama apagada, ou extinguir a chama. E chama nesse sentido é a chama da ansiedade, do querer, do condicionar a ter algo para ser algo. Então, atingir o nirvana é simplesmente não querer, no sentido correto. Sim. E essas 8 verdades, para não ficar massivo, eu resumi em 3. A primeira é que não existe um eu. Somos todos conectados. Tipo, você pensa que quer, porque a primeira premissa que você aceita é que existe um eu e que eu preciso de coisas que me satisfaçam para ser feliz. Mas se você percebe que você é um pedaço do todo, é parte do todo, num contínuo, não tem sentido querer coisas para um pedaço daquilo. Tem sentido você querer o melhor do todo. Então, o não eu é o primeiro passo que você tem que aceitar para o nirvana. Do 2 ao 7 é uma compilação de virtudes que são bem intuitivas, no sentido não machuque o próximo, não mate, não minta, não explore os outros. É o que eles chamam de Golden Rule, os 10 mandamentos lá. Mas aqui o que diferencia aqui é que não é mandamento. Aqui são sugestões. O budismo não tem, você vai ser punido se não cumprir. Mas isso que eu ia perguntar, no budismo não tem, tipo, sei lá, inferno? Aquela ideia do do karma, tá, vamos chegar no ciclo de samsara e etc. Mas vamos focar primeiro nessas verdades aqui. São sugestões esse daqui. Se você seguir ou não, você pode melhorar a sua vida, você pode piorar a sua vida. Mas piorar no sentido que o budismo, ele acredita do karma. E como vocês sabem, nada mais significa... Karma is a pet. Nada mais significa que você planta o que você colhe. Então, diferente das outras religiões, não tem necessariamente essa coisa de inferno e céu. Porque essas coisas que eles associam inferno e céu é a associação do hinduísmo. O hinduísmo tem o ciclo de samsara lá, as castas, e
Você renasce como porco, você for ruim. Mas eu já renasce tinha como... ouvido falar de uma vez que dentro do budismo existe aquele negócio do nível dos 7 infernos. Eu acho Não. que tem Tokatsu primeiro e mais alguns. Cara, existem tantas vertentes do budismo quanto do cristianismo. É. E muitas delas... Porque o budismo, assim... Deixa eu só terminar aqui, eu já vou para expansão geográfica do budismo. Então, a primeira verdade, não existe um eu. Da segunda à sétima são os 10 mandamentos. Só que sem ser mandamentos, são sugestões. Sugestões. Em espanhol é sugerências, pô, tá zoando. E a oitava verdade é que você precisa meditar. E meditar, só através da meditação você consegue concentrar no que está acontecendo com você agora, em vez de se preocupar com o passado ou com o futuro. Uhum. Meditação nada mais é do que uma ferramenta para focar no aqui e no agora e aproveitar isso, independente do que seja. Pode ser dor, pode ser prazer, mas você consegue desfrutar daquilo enquanto acontece com você e não ficar pensando, eu tô feliz, mas a minha preocupação é que eu quero continuar feliz para sempre. Ou isso é dor, mas por quanto tempo vai durar essa dor? Tipo, eu não aguento mais. Uhum. Essa é falando no negócio de se livrar dessa ansiedade. Se livrar da ansiedade. E isso você consegue através da meditação. Por isso que eu associo o budismo com meditação, zen, vem daí. Uhum. Mas não zen no sentido que vocês pensam. E agora sim, eu vou chegar na expansão geográfica do budismo. O Buda, depois de sair da árvore lá, chegou com essas 4 verdades, esses 8 caminhos aí, e passou a pregar. Ele falou, já que eu descobri o caminho para não sofrer, eu quero que todos saibam também. Uhum. E ele passou 45 anos da vida dele pregando. Galera, saca só que eu descobri. Foi mais ou menos assim. Ele morreu com 82 anos de dor de barriga. Comeu uma coisa estragada lá, acho que uma coisa assim, não tem um consenso, mas ele morreu... sério isso? Ele morreu de uma forma bem humana. Eita, pô. Ele morreu de uma forma bem humana. Só que os discípulos dele absorveram o que ele estava tentando dizer e se foram para todo lado da Ásia ali. E aí que vem o negócio do budismo. Esse budismo que eu falei é uma vertente bem original, quer dizer, é a original. E hoje, eu não vou lembrar o nome, acho que é Vinushna, alguma coisa. O que mais chega próximo desse budismo é o nepalês. O budismo praticado no Nepal hoje é o que mais segue essas coisas que eu falei. Os outros têm secretismo com a religião de onde foram. Por exemplo, na China, eles associaram muita coisa do taoísmo. No Japão, muita coisa do shintoísmo. É shintoísmo? No Japão é shintoísmo. E na Índia, muito mais do hinduísmo foi absorvido. Então, toda essa coisa de ciclo do inferno, ciclo da vida, samsara... Consequência da mistura. Até dos santos que tem na China. Na China, eles consideram o Buda como uma entidade sagrada. E isso tem a ver com o taoísmo mais do que com o budismo em si. E no Japão também o shintoísmo tem toda essa pegada de seres superiores, etc. Mas no Japão também... Não falta no Japão é Deus. No Japão também tem a pegada do... O Japão é responsável pelo budismo ocidental. Porque lá, no Japão, o budismo encontrou uma vertente não intelectual e não ritualística, que era do Zen shintoísmo. Tinha uma árvore do shintoísmo chamada Zen, que era focar no aqui e no agora, e isso absorveu o budismo, ou foi absorvido pelo budismo, e aí chama Zen budismo. O Zen budismo é o budismo... Zen budismo. É o Zen budismo. Que chegou nos Estados Unidos na década de 30. E se espalhou por todo o Ocidente. E lá ele chegou na Califórnia e ficou hippie. E aí depois com a invasão da Vietnã, muitos monges também migraram para lá. E essa vertente do budismo é a vertente sem mimimi, sem blá blá blá. Eles tiraram toda essa coisa de ciclo de vida e reencarnar e blá 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 e focaram só no meditar, focar no agora, deixar de sofrer porque você ansia coisas. E é isso. Esse é o Zen budismo que ficou popular. Zen budismo. O Zen budismo. Não tem nada... Fala se tiver essa palavra. Zen budismo. O William vai ficar rindo disso agora até... Então, essa daí, hoje, acho que as coisas mais simbólicas dessa mentalidade é jardinagem, artigos florais, meditação. Esse é o Zen. Quando a gente fala Zen, é isso que a gente está se referindo. Ser uma pessoa serene por não ter ansiedades e conseguir aproveitar o momento independente do que ele seja. Agora vamos encerrar, porque essa tô com sede. Olha a sua ansiedade aí. Para com essa, cara. Você está longe do Nirvana. Você está longe do Nirvana. Esse, em resumo, é o budismo. E eu só queria deixar
mencionar uma curiosidade que ele ficou popular por causa dessa migração nos anos 30 e o Zen budismo, mas a primeira vez que ouviram do budismo no Ocidente foi através do Schopenhauer, que é um filósofo que precedeu e inspirou Nietzsche, e que por sua vez inspirou Freud. Mas eu achei um pouco irônico. Irônico não, faz sentido porque a pegada do Nietzsche e a obra do Schopenhauer, que eles quebraram um pouco do negócio filosófico, é que eles deixaram de ver a responsabilidade de uma vida bem vivida da sociedade e deram pro indivíduo. Tipo, Nietzsche teve até o conceito do Uberman. Tipo, para de chorar que o mundo tá fazendo você infeliz e seja uma pessoa melhor e conquiste o mundo. Essa foi a pegada do Nietzsche. O Uberman nada mais é alguém que em inglês é will to power, alguém que executa a sua vontade de viver ao fazer escolhas executadas. Essa é a pegada do Nietzsche. Uberman. É o quê? Uberman? Uber. Ele é filó. O quê? Motorista de Uber. Eu sabia. Piada boa. Eu tô com fome, tá difícil. Mas o negócio é interessante isso daqui porque ele pegou toda essa coisa boa do budismo de você é responsável pela sua própria felicidade. Só que a primeira verdade das 8 lá da quarta verdade do budismo é que não existe um eu. E Nietzsche foi lá e falou, não, a única coisa que você sabe que existe é o eu, e você tem que fazer tudo para garantir que ele se satisfaça. Que maravilha. Isso aí, muda a base inteira. Né? Me pareceu uma ironia histórica, assim, que... Caralho. O Nietzsche influenciou muito dos valores ocidentais, principalmente o americano, que, embora não reconheçam isso, o valor ocidental está muito focado no que a gente disse do Uberman, mais do que do Uber em si. E veio do budismo que estava pregando o contrário. É umas coisas que... Uma vez que você começa a ler história, você fala, what? What? Pra que esse rolo? Olha a zona, né? Olha a zona. Tá que pariu. Em resumo, o budismo é isso. O que eu queria observar também é que, das crenças que a gente analisa aqui, o budismo talvez seja a única que parte da premissa de que sofrimento existe e que é possível sair dele. Então, diferente de outras religiões que a premissa é Papai Noel existe e que eu preciso fazer para agradar ele, o budismo não liga para isso. Nas suas outras vertentes podem até ter correlação, mas na original e nessa do Zen budismo, não, zero. E acho que o que importa é a incepção, né? O Buda nunca falou de agradar ninguém, só de se liberar do sofrimento. Mas para você mesmo, né? Que sofrimento, assim, não sei vocês ouvintes, mas eu acho que é algo bem óbvio que realmente está presente. Para quem não conhece muito do budismo, acho que a mensagem fica essa. Se você acha que o sofrimento existe, tem uma maneira de sair dele se você seguir esses passos aí. Não estou falando que são as únicas, até o mesmo budismo não diz isso. Até o budismo o negócio dele é compaixão e opções. Ele não é fundamentalista em nenhuma vertente. Nunca vai ver um monge budista matando ninguém por discordar dele ou pensar que faz melhor. Não, fala, porra! Então é isso, ouvintes. A gente espera que vocês tenham aprendido algo com esse resumo bem resumido dessas 3 religiões. E se a gente perdeu algo muito importante, vocês querem adicionar, por favor, usem nossas plataformas para isso. Como a gente falou aqui, é o básico. A gente só... Tá longo. O básico tá longo. Mas, desde que vocês não estejam sofrendo. É isso aí. Até a próxima. Não deixem de participar. Valeu, gente. Até a próxima.